Bem-vindos ao podcast O Gestor 360. E hoje vamos falar de um assunto de extrema importância no atual momento. Holding, benefícios e desafios. Vamos explorar como esse modelo pode nos ajudar, nos auxiliar na sucessão, nos impostos e na proteção patrimonial. E antes de explorarmos esse mundo maravilhoso, eu te convido a curtir, deixar o seu like, se inscrever e acompanhar todos os nossos canais para ficar atento a tudo o que rola de melhor aqui. Meu nome é Anderson Cunha e hoje eu tenho o privilégio de apresentar a vocês um expert que vai esclarecer tudo para nós todos. O Dr. Rodrigo Braga. É um prazer estar com o senhor aqui. Ô, doutor Anderson, meu amigo, satisfação estar aqui falando para todos os seus seguidores aqui deste canal. Prazer é meu. Nós vamos estar aqui revelando como é uma holding, o que uma holding, a funcionalidade da holding, onde ela entra, para que serve, questões tributárias, questões sucessórias e questões também patrimoniais. Perfeitamente. O que é uma holding e para que serve uma holding? Vamos lá. Uma holding, Anderson, na verdade, ela não tem uma criação na lei que diga holding é isto ou holding é aquilo. Ela tem uma natureza jurídica vinda da doutrina, né? Ela pode ser uma empresa limitada, ela pode ser uma empresa de sociedade anônima com capital aberto ou capital fechado. E nós temos vários tipos de holding, nós temos holdings mistas, holdings patrimoniais, nós temos também a holding simples, né? E ela vem do verbo to hold, do inglês, de guardar, de manter. Uhum. Uma holding simples, ela vai ter uma finalidade de administrar outras empresas, na verdade, ela é a detentora do capital de outras empresas, ela tem ali a finalidade de organizar o patrimônio daquelas empresas, né? Essa é a holding simples. Já nós também temos uma holding patrimonial que ela vai trabalhar com o próprio capital dela, ela vai trabalhar com os bens que ela possui, às vezes ali ela é detentora de ações, detentora de imóveis, e ela vai trabalhar ali dentro daquela finalidade econômica a qual se presta. Perfeito. Quais os principais tipos de holding? Então, vamos lá. Nós temos a holding pura. O que é a holding pura? Ela não tem um patrimônio, praticamente. Ela é uma holding pura. Ela exerce ali, ela tem ações de outras empresas, né? Das suas controladas. Ela é uma holding controladora. Ela é um CNPJ, ela pode ser uma empresa limitada, ela pode ser uma empresa, uma SA de capital aberto, de capital fechado, e ela vai controlar uma outra empresa. Na prática, ela não vai exercer atividade fim daquela empresa. Ela só vai figurar ali no quadro social daquela empresa controlada por ela. Ela é apenas a controladora daquele capital ali, daquelas cotas, né? E aí vai depender também de um contrato social bem feito, né? Vai depender ali de um estatuto bem feito, e esses são os detalhes que nós vamos entrar aí no nosso bate-papo hoje. Claro, de uma perfeita estruturação para que a holding venha a fazer sentido. Perfeitamente, né? Hoje a gente tem hoje é muito evidente essa questão de holding no mercado. Então, sim, tem seus prós e tem seus contras. Não vale a pena para todo mundo. Tá. Não vale a pena para todo mundo. Uhum. Então, porque gera custo, né? Então, tem que ver se quem está nos assistindo, se vale a pena, tem que procurar um contador, tem que procurar um advogado e ver se vale a pena constituir uma holding no seu modelo de negócio, de família, de empresa. Claro, então depende de um estudo prévio, um estudo minucioso, para se definir a partir dali se realmente cabe uma holding e o formato dela. Perfeitamente. Perfeitamente, né? Hoje, como está muito popular esse nome holding, então muitas pessoas estão procurando, mas tem que ver se o custo de uma holding não é barato. Você tem que manter no mínimo um contador, né? Existem isenções ou benefícios para pessoas físicas que não existe para a empresa. Então, você tem que procurar um contador qualificado, um advogado qualificado, para ver e analisar, no caso concreto, se é caso de você constituir uma holding
ou não. Se você pode manipular seu patrimônio, exercer sua atividade da forma que você já tem feito até agora, né? Perfeito. E, doutor Rodrigo, por que optar por uma holding, seja ela empresarial ou familiar? Por que devo optar por uma holding? Vamos lá. Tem vários benefícios a constituição de uma holding. Por exemplo, uma holding familiar. Uma holding familiar nós temos que levar em consideração o ponto de vista do planejamento sucessório. Quanto tempo hoje dura um processo de inventário na justiça brasileira? Né? Eu conheço processo de inventário que dura 10 anos, muito mais. Sim. Então, o empresário, quando ele busca fazer uma holding familiar, quando ele prevê a necessidade disso, é um homem cauteloso, inteligente, sábio, ele vai ter vários benefícios com isso. Tá. Entre eles, ele vai poder dispor daquilo que vai ser sucedido, ele vai poder dispor da sua herança, daquilo que de forma mais barata. Tá. O ITCMD hoje, a gente sabe que em Brasília, por exemplo, o ITCMD ele é progressivo, mas começa de 4%. Em outros estados, às vezes, é um pouco maior ou um pouco menor, mas a gente tem que partir dessa premissa. Eu sei hoje o que eu tenho na mão. Então, se eu quiser fazer uma holding patrimonial, constituir uma holding patrimonial, pegar as ações dela, integralizar meu patrimônio, com as ações dela, eu faço a doação com usufruto para mim, que geralmente é isso que se faz, né? Eu sei o que eu vou pagar de TCMD hoje. Sim. Ano que vem eu já não sei, ainda mais com essa reforma tributária que está por vir. Ano que vem eu não tenho ideia de como isso vai acontecer. Lógico, a gente tem acompanhado ali os projetos, né? E eu só tenho uma certeza que vai aumentar. Né? Isso é fato. Esse é um fato, que vai aumentar. Então, até agora, até no presente momento, eu tenho certeza que para quem quer constituir uma holding familiar, ele vai ter essa vantagem de dividir o patrimônio dele, enquanto vivo, de forma que não vai paralisar o empreendimento dele, a atividade empresarial, evita problemas na família. Né? A família, você sabe que vai bem enquanto pai e mãe estão vivos. Depois que pai e mãe morrem, você sabe, eu não sei se você tem essa experiência na sua família, mas infelizmente há atrito entre os herdeiros e aquilo ali pode resultar em dissipar ali o patrimônio que o pai e a mãe, né, lutou com tanto tempo, com tanta força para poder juntar, para poder dar alguma coisa para os filhos, a empresa, e de repente você vê a empresa paralisada porque não consegue ter acordo entre os filhos, os herdeiros, e acaba que a empresa leva prejuízo. Sim, a dissolução, né, desse patrimônio. A dissolução. Antes, olha, só para você saber, eu estava lendo um artigo essa semana que a maioria das empresas no Brasil, elas são empresas familiares. Tá. Familiares. E o que eu fiquei impressionado é que ele me deu um dado que apenas 3% das empresas familiares conseguem chegar na terceira geração. Sim. Observe só. Então, você que é empresário, né? A estatística nos mostra que pai, filho e neto, o neto já não consegue chegar com a empresa. É um triste dado, né? É um triste dado. Então, quando você faz um planejamento sucessório, porque a holding ela tem uma finalidade, principalmente a holding familiar, ela tem essa finalidade, você consegue diminuir muito a chance da sua empresa ir por água abaixo, né? Porque você já antecipa essa situação. Perfeitamente. Essa é uma qualidade, quando nós falamos de holding familiar, essa é a maior qualidade. Sim, ou seja, a antecipação, o planejamento é sempre o melhor caminho. Né? E a holding traz justamente essa relevância no formato. Ela traz essa relevância, mas por que tem que ser acompanhado por um bom profissional, um bom advogado, um bom contador? Porque, observe, a lei ela não permite que o doador, né, o pai, a mãe, o ascendente, ele faça uma doação acima da legítima. Então, eu tenho que observar a lei, porque também eu não consigo fazer o que eu quero, da forma que eu quero, então eu tenho limites, esses limites devem ser respeitados para você não criar um problema futuro. Obviamente que quando um advogado, um contador qualificado,
recebe, né, no seu escritório, recebe um trabalho desse para fazer, ele vai analisar essas nuances. Claro. Essas são as nuances que devem ser analisadas, porque senão você troca uma dor de cabeça agora por uma dor de cabeça lá na frente mais cara. Sim. Porque você contratou um serviço e esse serviço foi mal prestado e ele vai te dar um problema lá na frente. Para você não, né? Vai dar um problema para sua família, né? E isso é o que a gente tem que evitar. Exatamente. Doutor Rodrigo, na prática, como é a criação de uma holding? Como se inicia uma holding para que ela venha a surtir o efeito desejado? Então, nós temos que fazer um estudo patrimonial, um estudo da atividade econômica daquele empresário e ver se vale a pena, primeiramente. Tá. Depois disso, a gente tem que fazer um levantamento patrimonial, tem que fazer a constituição da empresa, seja ela uma sociedade de capital aberto, de capital fechado, seja ela uma limitada, né, que vai vir através do estatuto ou da sua constituição. E após isso a gente tem que estabelecer ali as regras de governança daquela empresa, né? Esse é um outro plus gigante da holding, porque aquele contrato, aquele estatuto, ele vai valer, né? A não ser se ele for contra a lei, mas o direito empresarial, ele te dá esse leque, ele te dá essa liberdade de você fazer um contrato, um estatuto ali, de prever regras, cláusulas em caso de morte, em caso você consegue colocar cláusulas de inalienabilidade, comunicabilidade, né, de impenhorabilidade. Essas cláusulas, o profissional que é contratado, ele sabe manejar muito bem para poder atender o melhor interesse da empresa e do seu constituinte. Perfeito. Quais os bens que nós podemos colocar em uma holding? Todos, quase todos, ou aquilo que for não somente necessário, mas o que for conveniente? Qual é a sugestão para se inserir em uma holding de bens? Perfeito. Uma holding, ela vai possuir ali, na maioria das vezes, ações de empresas a qual ela controla, né? Então, tratando-se de uma holding familiar, ela vai ser dona de ações e de patrimônio. O patrimônio que eram ali daqueles ascendentes do patriarca, né, da mãe. Então ali ela vai reter, ela vai ser uma holding patrimonial também. Ele integraliza esses bens no capital social da empresa. E aí a gente consegue, através disso, né, fazer a sucessão, o planejamento sucessório e também a organização empresarial daquela atividade econômica. Mas o que vai ser colocado, os bens que vão ser colocados ali, vai depender da atividade daquela empresa. Em tese, na prática, se coloca bens móveis e ações. Não coloca capital líquido, dinheiro não vai para a holding. Certo? A gente também não integraliza o imóvel aonde o empresário ele mora, porque esse bem já é protegido pelo Código de Processo Civil como bem de família. Certo. Então não é correto e vai ter também alguns reflexos ali no imposto de renda. Então são miúcias que tem que ser estudado, né? Mas a gente não integraliza, por exemplo, o bem de família. A minha próxima pergunta é uma pergunta muito interessante. Ela é simples, mas interessantíssima. Vamos lá. Nós queremos saber quais são os benefícios e os riscos de criar uma holding. Então vamos dividir em duas. Vamos lá. Essa questão, porque ela é muito profunda, né? Ela é profunda porque os benefícios, vamos partir de 3. Você tem ali uma diminuição da sua carga tributária quando a holding é bem feita. Né? Por exemplo, existe hoje o brasileiro, ele faz muito investimento em aluguel. Então, a pessoa física, ela constrói ali um prédio, uma kitnet e trabalha e vive de renda daqueles aluguéis ali. Então, se você pegar o imposto de renda daquele empresário, ele tem que pagar 27% de imposto de renda. Não é verdade? Se você levar isso para dentro de uma pessoa jurídica, o imposto é menor. Mas até quando vai valer isso? Porque agora com essa reforma tributária,
Se você for, você tem que fazer um trabalho bem feito para ver se isso ainda vai valer na reforma tributária. Tá. Né? Tá tendo essas mudanças. Mas até agora, até hoje, essa é a melhor saída. A pessoa física, ela é mais tributada nesse ponto de vista. Sim. Né? Então você vai ter ali, por exemplo, uma economia de tributo. Tá. Um segundo fator também, você vai ter ali uma blindagem patrimonial. Eu não gosto muito de usar esse termo, porque parece que a pessoa está querendo esconder alguma coisa e não é. Veja só, você é um empresário, você tem ali uma atividade fim que, como qualquer outra, ela gera risco. Né? O empresário no Brasil ele é pouco valorizado, mas a verdade é que o empresário ele movimenta o mercado brasileiro, ele movimenta trabalho, ele movimenta produção de renda, ele movimenta tudo. Então não é certo, depois de um empresário que galgou tantos anos ali para poder dar uma vida, né, para seus filhos, para sua família, ele colocar tudo em risco no negócio. Então existem ali, que as pessoas chamam de firewalls, né? Existem ali possibilidades de você poder proteger o seu patrimônio, Tá. que foi amerilhado com tanto esforço durante tanto tempo, né? Sim. Então você vai fazer ali, sim, existe essa possibilidade. A holding ela tem essa característica de proteger o seu patrimônio num caso de execução, porque você não vai figurar o quadro social daquela empresa. Quem vai figurar o quadro social daquela empresa que tem atividade fim vai ser uma outra empresa, a holding. Perfeitamente. Já falamos de duas, mas tem a terceira, no caso da holding familiar. Ok. No caso da holding familiar, você vai evitar um processo de 10 anos, de 5 anos, sabe lá quanto. Você vai evitar um desgaste na sua família. Você vai evitar ali uma carga tributária através do imposto causa-mortes, que pode ser alta. Né? Você vai manter a saúde da sua empresa porque ela pode continuar trabalhando. Você não vai precisar recorrer ao judiciário para conseguir uma liminar. Você vai continuar trabalhando perfeitamente, seus filhos vão continuar desempenhando. E se tem algum filho que consegue desempenhar, que está mais preparado, aquele filho que está mais enganjado no negócio, Sim. você também pode pensar, né, em colocar ele ali como um diretor, né? Mas assim, você tem várias possibilidades. A holding, ela abre várias possibilidades de economia, de proteção, de governança, Tá. de administração, de organização empresarial. A holding, de fato, ela é muito bem colocada hoje no mercado. Vários empresários hoje estão constituindo. Claro que tem para alguns vale a pena, para outros ainda não. Como nem tudo são flores, já citamos 3 benefícios, agora 3 pontos de risco. Por que eu não constituiria uma holding? Vamos lá. Aquele empresário que ainda não tem um patrimônio tão privilegiado, às vezes já não vale a pena para ele. Tá. Né? Então, o estudo caso a caso é importante. Perfeito. Aquele empresário que tem muita dívida, que ele está ali com o seu CPF bem bagunçado, às vezes não vale a pena você constituir uma holding. Porque pode levar ali pode levar os interpretadores do direito, os operadores do direito, podem entender que ele está querendo praticar uma fraude contra credores, uma fraude de execução, até uma lavagem de capital, e aquilo ali pode criar um problema muito maior para ele. Tá. Então, o correto é observar a pessoa física daquela pessoa, né, a atividade que ela pratica, para a gente poder dizer se vale a pena ele fazer a holding ou não. Tá. E também tem que analisar a carga tributária. Né? Conforme eu disse antes, às vezes a pessoa física pode pagar menos imposto do que uma pessoa jurídica. Em alguns casos, por exemplo, se você vende um imóvel e você aplica aquele dinheiro que você recebeu na venda daquele imóvel em determinado espaço de tempo, você é isento de imposto de renda. Tá. Isso na pessoa jurídica já não é possível. Pode ter um ganho de capital. Então, são essas nuances que a gente tem que observar. Outras nuances, não é barato você manter uma holding. Sim. Você tem que ter um contador. A holding também não é um processo simples. Você vai envolver ali um advogado que vai ter que ter conhecimento de uma área de família, uma área de sucessão, uma área tributária, uma área societária, uma área empresarial e outras, né? Sim. Então, não é algo tão barato e acessível para a maioria dos empresários. Mas
vale a pena fazer a tentativa, vale a pena levar o seu caso a estudo. Tá. Em havendo algum indício talvez de fraude, ocultação de bens, a Receita Federal pode pedir a desconsideração dessa personalidade? Pode. Pode. Principalmente se for dívidas com a Receita Federal. Tá. Se for dívida com a Receita Federal, é possível pedir, sim, a desconsideração da personalidade jurídica. É possível, sim. E justo, né, também, porque uma holding não deve ser criada, constituída, né, com essa finalidade. Perfeitamente, né? Perfeitamente. Então, é importante sempre estarmos amparados e sustentados pela legalidade que a holding traz. Então, ao mesmo tempo que ela traz benefícios, ela traz também uma responsabilidade intrínseca. Verdade. Né? E também é explícita. Né? É verdade. Mas eu digo mais, Anderson. Não apenas a Receita Federal pode desconsiderar a personalidade jurídica da empresa, mas o credor também pode desconsiderar a personalidade jurídica da empresa, o Ministério Público do Trabalho também pode pedir a desconsideração da personalidade jurídica inversa da empresa, e ali, né, pode resultar em consequências que o empresário deve fugir a todo custo. Né? Por isso que a blindagem patrimonial, que é tão vendida pelos consultores, aquelas pessoas que oferecem esse produto, ela deve ser considerada e levada de forma relativa. Não existe blindagem patrimonial 100%. Por isso que eu não sou muito a favor desse nome, blindagem patrimonial, Sim. porque é algo como se garantisse a certeza de uma impunidade, e essa não é a verdade, né? Sim. O Dr. Alessio, ele sempre nos cita que a holding ela traz também uma facilidade na gestão empresarial e gestão patrimonial. Eu poderia chamar de uma ferramenta de facilitadora para minha gestão? Sim, claro, governança, né? Tá. Você fazer um desenho empresarial, às vezes suas atividades empresariais estão muito acumuladas numa empresa, onde você não consegue aproveitar um benefício tributário, e ali com um desenho bem feito, uma distribuição das atividades, com certeza pode te gerar ali um benefício fiscal. Certo. A administração ela fica um pouco mais complexa com eu tendo uma holding para gerir? Ou no dia a dia a gestão de uma holding é basicamente a mesma de uma personalidade jurídica que nós já estamos habituados a trabalhar? Ele é complexo para quem faz, porque para quem faz tem que estar bem feito para você dar ali, para você seguir o flow daquela empresa, né? Para você seguir o fluxo da empresa. Então, para quem faz a gestão administrativa da empresa, tem que ser um contrato social bem feito, um acordo de acionistas bem feito, né? Para poder dar ali uma viabilidade melhor do empresário trabalhar. Claro. Doutor Rodrigo, tem alguma experiência frustrada de holding? Porque eu acho interessante nós sabermos os casos que deram certo, mas também os que deram errado, porque nós aprendemos também com o erro. É verdade. Existe algum caso de insucesso? Existem pode muitos. Nos citar. A gente que trabalha com holding, as pessoas procuram a gente também, porque a holding é um organismo vivo, as leis mudam, a Receita Federal ela edita normativos e acaba tendo que adequar também as empresas que estão no ramo aí, em determinados ramos. Então é um organismo vivo que tem que ter ali uma administração diária, tem que estar ali sempre se renovando, seja um estatuto, seja um acordo, né? Existe sim certa vez eu fui reestruturar uma holding e observei que deram tanto valor para proteção patrimonial que fizeram a doação quase completa para uma criança. Ou seja, depois dali não tinha mais como tirar o patrimônio daquela criança, porque foi doado quase na integralidade. Sim. Né? E ali necessitaria de um aval judicial, de entrar com uma ação judicial para poder movimentar o patrimônio daquela empresa cujas ações foram doadas para aquela criança. Visando, obviamente, a blindagem, né, patrimonial. Sim. Mas eu acho que ali foi exacerbado, não pensaram muito bem, e ali vai ter que esperar ou ela crescer ou vai ter que entrar com uma ação
pedindo autorização judicial para poder movimentar as ações ou os bens daquela empresa. Ali faltou não somente um estudo de viabilidade, como também uma inteligência jurídica, né? Faltou prudência, né? Prudência. E não adianta você fazer uma holding, movimentar vários profissionais, e vai te tomar tempo, porque você tem que ter tempo para poder conversar, reunir com seus profissionais, levantar documentação, e depois você ser pego porque você deixou uma execução para trás e aquela execução ali teve uma desconsideração da personalidade jurídica ao ponto que alcançou a hold lá em cima e você jogou todo o trabalho por fora. É por isso que há necessidade de, antes de dar início ao processo da hold, alguns empresários têm que primeiro dar uma saneada no seu CPF, dar uma saneada nas suas questões pessoais, para depois dar prosseguimento. Quem está em fase de separação não dá agora, né? Sim. Tem que primeiro resolver essas situações. Quais os erros mais comuns na constituição de uma holding? Os erros mais comuns na constituição de uma holding é esse que nós tratamos, é fazer as doações para os filhos, e os filhos ainda menores, você não consegue movimentar muito bem aquele patrimônio, né? Tá, um estudo de viabilidade, então, ele é todo o norte da constituição de uma holding. Com certeza. Não se faz uma holding Ctrl+C, Ctrl+V. Não dá. Não caso dá. a caso. Caso a caso. Por isso que tem que ter entrevista. Às vezes você demora ali 1, 2, 3 entrevistas para você achar o melhor desenho para aquela empresa, para aquele grupo econômico. Você não consegue fazer isso... não, o seu caso é igual ao do outro. Nunca vai ser. E demanda tempo, porque conciliar a agenda de todos os envolvidos às vezes não é fácil, né? Não. Então, vamos falar de prazo. Quanto tempo, em média, demanda para constituir uma holding bem elaborada, com esse estudo todo minucioso, para que seja uma holding de sucesso? Varia muito. Mas a gente pode colocar aí pelo menos uns 4 meses. 4 meses. Há anos. Tá. Há anos. É o que eu disse, a empresa é um organismo vivo, né? Ok. O empresário, a pessoa física morre. Uhum. A empresa não, tem empresa aí que dura 200 anos. Sim. Ela vai morrer através da falência, mas aí pode ser uma falta de habilidade dos seus gestores, né? Mas é natural que depois que você faça a holding, você constitua a holding, você tem que acompanhar aquela empresa por muito tempo. Muito tempo. Fazer alguns ajustes. As circunstâncias mudam. Às vezes um sócio que você se dava bem, agora você já não se dá mais. Um filho que era seu braço direito, agora, né, a sociedade muda. Então a gente tem que analisar esse caso e geralmente a gente faz um acompanhamento aí por anos para garantir que aquela ideia inicial da holding ela tenha seu objetivo alcançado. Perfeitamente. Pegando o gancho ali na questão custos, existe alguma forma de fazer um planejamento sucessório sem a constituição de uma holding? Existe. Uhum. Existem mecanismos de doação, existem mecanismos de você poder fazer um testamento, né? A diferença aí é que ela, às vezes, vale mais a pena do que você constituir uma holding. Uma holding ela vai te gerar um custo mensal, você tem que pagar um contador. Ela vai te gerar um custo pontual, você tem que constituir a empresa, você tem que contratar um profissional. Sim. E, às vezes, um planejamento sucessório ele pode ter esse custo atenuado, né? Através de uma doação em vida, respeitando sempre a legítima. Claro. Né? Esse é o ponto que todo profissional e todo empresário ele tem que entender. Não adianta querer fraudar um herdeiro que não teve contato, um filho fora do casamento, porque aí é construir um castelo na areia, né? É construir um castelo tendo por base a areia. Vai cair. Sim. Vai gerar uma dor de cabeça lá na frente, vai gerar um dano patrimonial para sua família, fora o desgaste emocional. Claro. Dr. Rodrigo, esclareça para nós, por favor, a diferença entre holding patrimonial e holding operacional, em palavras que nós possamos entender. Vamos lá, claro. A holding patrimonial, a gente tem que usar um verbo para isso, para a gente poder entender. Ela vai ter patrimônio no nome dela. Ela vai possuir ação, ela vai possuir imóvel, ela vai possuir ativos. A holding operacional,
ela não vai possuir ativos no nome dela, Tá. mas ela vai controlar outras empresas, né? Aliás, o início da holding é através da operacional mesmo. Ela controlava ali outras empresas que ela não gera, ela não pratica atividade fim, mas ela controla outras empresas. Ela faz parte ali da direção, ela dá ali direções para aquelas empresas ali seguirem durante a atividade comercial delas. Perfeito. Tal como o nome diz. Tal como o nome diz. Patrimonial, que possui, Patrimônio. e operacional, que operacionaliza. Ela opera. Tá. Ela opera perfeitamente. Perfeito. Nesse caso, a operacional ali, ela é a hold pura, né? Ela é uma hold pura. A patrimonial, não. E pode ser que tenha as duas? Pode ser que tenha as duas. Tá. Pode ser que tenha as duas. Pode ocorrer com as duas. Pode ocorrer. Dependendo da atividade comercial do empresário, e aí já não é tão vantajoso. Por isso que eu sempre bato na tecla. Tem que estudar caso a caso para não fazer uma besteira. Perfeitamente. Muito bom. Nós chegamos ao fim de mais um podcast. Espero que todos tenham gostado desse bate-papo maravilhoso com o Dr. Rodrigo, que sabe tudo de holding e mais um pouco. Então, se você gostou, deixe o seu like, inscreva-se para você ficar antenado a todas as novidades que nós temos aqui. Então, geralmente, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, nós temos o nosso podcast. Se você tem uma sugestão, você é um empresário, microempresário, um empreendedor, seja lá qual for o porte, então deixa a sua sugestão, a sua dúvida, de forma antecipada aqui embaixo, nos comentários, que nós vamos trazer o especialista adequado para esclarecer tudo, não deixar você com nenhuma dúvida, para que você possa gerir o seu negócio de forma excelente e faturar a sua grana. Então, até a próxima, um abraço a todos, doutor, muitíssimo obrigado. Obrigado, satisfação. Mais uma vez. Obrigado, por querido. estarmos juntos. Obrigado, sucesso sempre. Um abraço.